pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Érica, estou muito feliz de estar aqui com os meus colegas, a Thalita, a Luísa, o Pedro e o Gabriel, para apresentar para vocês um olhar sobre o futuro. Nós somos uma equipe de pesquisa pluridisciplinar de 7 pessoas, também tem a Marcela e a Giovana, que não estão aqui apresentando, e cada um de nós tem um background muito diferente, mas somos todos entusiastas e estudantes de pesquisa de tendências. Esse trabalho teve a direção da Olivia Melchior, diretora do BRFW, e também contou com a ajuda da Gemima e da Bárbara, da equipe do evento. Bom, ao longo dos últimos meses, a gente mergulhou em novos olhares e estudos sobre as tecnologias que estão surgindo por aí e os impactos que elas têm na nossa sociedade para elaborar um reporte sobre o futuro da cultura e da tecnologia no Brasil e na América Latina. A nossa ideia aqui hoje é vislumbrar juntos esse futuro, todo o seu significado para o universo criativo, conversar sobre 5 das nossas análises e projeções. Então, fazendo jus a essa era do imediatismo que a gente vive, a gente vai apresentar aqui um gostinho do reporte, só falar sobre os assuntos que se destacaram como mais essenciais nesse trabalho, mas essa apresentação, na verdade, é um convite para todos vocês que leiam na íntegra o trabalho, para se informar com profundidade sobre esse assunto, que a gente acha tão relevante para amanhã e que com certeza vai ser a diferença entre liderar ou ser levado pela maré. O reporte traz também uma perspectiva mais quantitativa dos dados mesmo sobre o uso da tecnologia no Brasil, que a gente não incluiu aqui. Então, enfim, a gente convida todo mundo a baixar, ele está disponível gratuitamente agora nas redes e no site do BRFW, brfw.com. Bom, então a gente está aqui hoje, né, reunidos virtualmente nesse evento, cada um no seu quadradinho flutuante aqui, num esquema que eu acho que muita gente nem achava que era possível há 2 anos atrás, quando isso tudo começou. Nesse tempo a gente viu evoluções muito grandes em tecnologias de comunicação, no streaming, na educação à distância, enfim, todas essas plataformas de conexão que possibilitaram que a gente criasse uma vida inteira dentro de casa em poucos meses, em alguns casos até em poucas semanas. Mas as limitações desse modelo eu acho que ainda se apresentam constantemente para todo mundo. Tenho certeza que todo mundo aqui deve ter que fazer login em pelo menos 2 sites diferentes para poder acessar aqui o evento em todas as plataformas. Então, com várias abas abertas aí no navegador, cada uma logada num perfil diferente, com uma identidade diferente, para tentar dar conta de transitar por todos esses espaços virtuais onde a gente costuma ser revisitado, tudo ao mesmo tempo. Com várias novas tecnologias, né, mais imersivas, às vezes até vestíveis, surgindo, além, eu acho, da nossa exaustão assim, muito nítida de todos os modelos dessas plataformas onde a gente é obrigado a viver agora. A gente enxerga um caminho para o futuro muito mais integrado e imersivo entre o físico e o virtual, tanto nas nossas atividades do dia a dia, quanto na nossa presença mesmo, na nossa identidade. Bom, mas para chegar nessas grandes mudanças comportamentais que a gente consegue que estão vindo por aí, a gente tem que falar um pouco sobre cultura. Então, a cultura é um grupo de acordos que estruturam a organização de uma sociedade. Esses acordos são feitos a partir de protocolos de comunicação, que transformam o jeito que as pessoas se comportam, se comunicam, enfim, interagem entre si e com seus espaços. De tempos em tempos, assim, esses protocolos mudam e com eles mudam também o entendimento que as pessoas têm sobre a sua realidade e dos seus comportamentos. De tempos em tempos, assim, acho que é o agora, esse momento chegou de novo, então esse avanço tecnológico muito rápido à nossa volta, ele está sendo acompanhado também de uma revolução cultural, então novas linguagens, novos símbolos, novas regras de vivência e de convivência. Acho que a expressão quebrar o protocolo representa muito bem o momento que a gente está, então, de propor novas formas de viver no mundo, a partir de um novo entendimento sobre tudo, sobre a nossa sociedade, a ciência, a cultura. E eu acho que a gente vive nesse momento que é uma possibilidade de se reajustar e diante de todas as questões globais muito amplas, problemas, né, da sociedade que a gente está enfrentando, a gente pode tomar a dianteira para moldar nossos espaços ideais de convivência coletiva juntos. E eu acho que essa questão da revolução cultural, né, em curso explica bem a importância do momento que a gente está, de participar, entender o que está acontecendo. Então, aprender, se informar mesmo sobre as tecnologias é também fazer parte dessa revolução, saber como guiar ela. E o propósito aqui do BFI e também do nosso trabalho com o reporte é amplificar o conhecimento sobre o que está acontecendo nesse universo digital. Porque a gente tem que se apropriar das tecnologias para saber usar elas em vez de elas usarem a gente, saber usar elas como aliadas para garantir nessa nova
dimensão toda, nossa autonomia, nossa liberdade, e saber se posicionar para guiar as mudanças tecnológicas em direção ao futuro que a gente quer, com um pensamento tanto no nível individual, do pessoal de cada um, quanto do coletivo. Então, para explicar melhor essa questão dos protocolos culturais, a gente resumiu as 3 estruturas em 3 estágios, para entender como a nossa cultura se organizou no passado, como ela se organiza atualmente, e o que a gente pode esperar do futuro, desses novos protocolos, tanto para a tecnologia quanto para a comunicação. A gente começa no passado, né, nesse mundo pré-internet, então, onde as mensagens elas eram verticalizadas, poucas pessoas geravam conteúdo para uma massa de receptores que era passiva, usando meios que a gente usa até hoje, né, meios de comunicação unidirecionais, como a TV e o rádio. E depois veio a internet, então ela foi evoluindo por alguns formatos iniciais até chegar no estado atual, que é de longe assim, o mais relevante, que é a Web 2, que a gente está inserido agora. A Web 2 é um sistema de rede, que os usuários são tanto receptores quanto produtores de conteúdo. Então, tudo isso é intermediado, né? Todas essas transações de conteúdo são intermediadas pelas grandes plataformas centralizadas, então as Big Techs, as redes sociais, que a gente conhece também, todo mundo, o Facebook, o Google, que no fundo essas empresas são as detentoras de todas as mensagens que a gente troca nesses serviços, porque a gente faz tudo isso nos servidores deles, com os termos de uso e condições deles. E diante dessa situação, assim, bastante restritiva, o protocolo que a gente prospecta para o futuro e que se torna cada dia mais tangível com as evoluções tecnológicas é a Web3, que é baseada nessa descentralização dos serviços, descentralização das mensagens. Então, esse novo modelo, os usuários vão poder trocar os conteúdos, trocar até mesmo ativos digitais diretamente uns com os outros, sem passar por controladores, como as Big Techs ou as redes sociais, até mesmo estados. Então, cada um vira dono da sua própria informação, dos seus dados, e pode transitar pelas plataformas de forma bem livre. E estabelecido, né, tendo em mente esse novo protocolo de influência, protocolo de cultura descentralizada, eu acho que a gente pode mergulhar mais a fundo nos impactos das novas tecnologias em cada área da vida e propor aqui 5 previsões para o nosso futuro. Então, a gente vai perpassar por essas, a gente chamou de 5 novas formas de viver no mundo descentralizado, que é o estar, o ser, brincar, se expressar, se rebelar, que são condições muito intrínsecas ao ser humano, assim, a gente enxerga elas estando presentes em qualquer protocolo que esteja inserido. E, por fim, a gente vai trazer algumas conclusões finais. Então, eu vou passar a fala agora para o Pedro, para falar um pouco sobre esse estar híbrido. Bem, olá, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa entender desse novo mundo é compreender esse novo espaço que vamos habitar. Ele será hiperconectado, oferecerá experiências imersivas e infinitas oportunidades de projeção, autorrepresentação e construção. Seremos constantemente estimulados a estar presentes e expressar nossas visões individuais. Pode ser um pouco difícil imaginar uma forma do espaço digital ficar ainda mais interconectado que dos dias atuais, mas na realidade é um exercício mais fácil do que parece, principalmente porque ele já está sendo construído hoje, através dos games, da tecnologia 5G, que ainda está por vir, e dos novos robôs que se conectam com seu smartphone. Na época da Web 1, em que a tecnologia era fixada e os pontos de internet eram restritos por sua falta de mobilidade, aqueles que se permitiram sonhar viram um futuro sem barreiras físicas para nos conectarmos. Hoje, com a tecnologia a nosso favor, nós conseguimos nos relacionar através das redes sociais, que possuem características ainda bidimensionais. Nós conversamos através de textos e imagens, mas o futuro irá muito além. Está nascendo nesse exato momento um novo espaço virtual tridimensional, o metaverso. Esse espaço se parece muito mais com um jogo de mundo aberto do que o seu feed no Instagram. Se imagine em um ambiente altamente personalizável e dinâmico, em que você poderá trabalhar, brincar e se expressar. Talvez venha a recordação o show do Travis Scott no Fortnite. É exatamente isso, mas isso ainda é o início de algo que ainda promete ir muito além. Quando desenvolvido, o metaverso estará presente em múltiplas plataformas,
em que você terá a capacidade de expressão criativa com seus próprios formatos e linguagens. Será um mundo só seu para criar e se desenvolver. E não pense que esse novo mundo será restrito apenas às telas dos computadores. Não só você poderá adentrar no metaverso por meio dos óculos de realidade virtual, mas também as tecnologias desenvolvidas para este novo espaço se integrarão no mundo físico. No futuro, os espaços urbanos serão completamente transformados pelas novas possibilidades de comunicação e integração. O desenvolvimento dessa realidade aumentada mudará tudo. As vitrines da loja serão mais dinâmicas, as artes de rua terão movimento e cada vez mais a sua presença física e virtual se conectará com cada ambiente das cidades. Esse novo desenvolvimento urbano resultará nas Smart Cities. Elas são cidades que utilizam de uma estrutura tecnológica para melhorar a qualidade de vida de todos nós, tanto no âmbito social, quanto no ambiental, cultural e econômico. E também nossas casas serão influenciadas por esse novo futuro. Elas se tornarão mais intuitivas e conectadas com a nossa rotina, e os avanços da inteligência artificial em aparelhos comuns ao nosso cotidiano facilitarão nosso eu doméstico e nos proporcionará mais tempo de conforto e de lazer. Esses novos espaços em que habitaremos entenderão nossas dificuldades e necessidades, se tornarão mais inclusivos e abrirão caminhos para sermos mais do que já somos hoje. E com essa fala eu retorno à apresentação prévia. Muito obrigado. Bom, então passando para o campo do ser, né? O ser lida com as nossas identidades e com a nossa apresentação para o mundo. Então, no passado a gente estava inserido em um universo de influência muito hierarquizada. Existia uma espécie de hegemonia identitária muito forte. E atualmente, com esse domínio absoluto, né, das redes sociais que a gente vê e do compartilhamento em rede, a gente tem as chamadas identidades coletivas, que são identificações afirmadas em grupo, afirmadas pelas comunidades. Conforme a gente vai adentrando esses novos espaços, né, que o Pedro designou também, esses novos portais virtuais dos metaversos e das novas realidades expandidas, surge esse espaço, né, esse quase um playground perfeito para a gente brincar com uma identidade mais fluida. Então, experimentar sempre, ser quem a gente quiser a partir das possibilidades que são trazidas pela tecnologia imersiva e também pelo uso dos avatares. E nesse trânsito, assim, pela multiplicidade gigante do mundo virtual, a gente vai coletando fragmentos do que nos serve, então, informações que nos complementam, ou seja, um elemento cultural, enfim, um aspecto até mesmo da identidade do outro que a gente tem contato através do mundo digital, sem medo de se contradizer, cheio dessa vontade de experimentar e de viver um sincretismo cultural. Então, surge assim essa ideia do mosaico, né, que é essa identidade no futuro sendo composta na forma do mosaico, por várias pequenas peças que a gente vai juntando e agregando para compor a nossa identidade. A gente enxerga também crescendo, conforme o tempo passa, essa permeabilidade entre o mundo físico e o mundo virtual. Então, hoje em dia, a gente já vive numa transição, né, quase um ciclo retroalimentativo entre a nossa vida física e a nossa vida digital, e com a humanidade habitando cada vez mais, né, o online, com os avatares também entrando cada vez mais na nossa rotina, as pessoas começam a se experimentar de forma mais livre, viver novas experiências com esses corpos virtuais do avatar. Então, o que é projetado para frente é o usuário deixando de considerar os limites entre o virtual e o real, permitindo que esse mundo online, que suas personas online, ditem também os processos e as estéticas da realidade física. Então, a gente chama isso de efeito bumerangue, e a gente vê esse efeito como a força motriz das novas dinâmicas de comportamento que vão começar a surgir daqui para frente. E um último aspecto, assim, bem crucial para o futuro da identidade, nesse contexto da Web3, é a implementação da SSI, que é Self-Sovereign Identity. Então, atualmente, né, como a gente já mencionou, cada cadastro que você faz, cada login que você faz de um outro site, os dados pessoais desse usuário, né, são cedidos à plataforma que ele está se conectando.
Então, o resultado disso é que a identidade digital ela fica muito fragmentada entre todos os provedores de serviço diferentes que alguém usa, e são essas organizações, né, desses provedores que têm o controle sobre os dados. Então, as informações pessoais dos usuários ficam muito vulneráveis a um hack, por exemplo, ou até mesmo a serem vendidas moralmente, como a gente já viu bastante em alguns casos bem recentes. Então, com essa SSI, que é esse novo modelo de gestão de data, é o usuário que fica com controle sobre toda a sua identidade digital. Os dados ficam criptografados em blockchain e eles são geridos de forma descentralizada, por exemplo, numa wallet do próprio usuário. Então, é ele quem decide como e quem é que vai usar esses dados. Então, ele acaba dominando todas as etapas da sua jornada online, sem ceder informações desnecessariamente, como a gente faz a todo momento, hoje em dia. E aí, passar agora para a Luísa para falar um pouquinho sobre o brincar. Bom, o potencial e dimensão do universo gamer atualmente reforça a ideia de que o brincar transborda o entreter. Posso dizer que os games nos guiam em termos de trabalho e misturam ofício e lazer, proporcionando novas possibilidades de interação e existência do eu. A criação e, mais importante, a criação de comunidades. Para a indústria de games, no ano de 2020 foi de quebra dos próprios recordes. De acordo com os dados da Superdata, da Nielsen Company, o mercado mundial movimentou 11 bilhões de dólares apenas no mês de novembro, 15% a mais do que no mês do ano anterior, no mesmo mês do ano anterior. Apesar do Brasil não estar entre os primeiros da indústria global de games, a gente ocupa o 13º maior mercado no ranking mundial. E o país se mostra em ascensão quando um estudo feito pela Visa, a bandeira de cartão de crédito, mostra um aumento de 140% nas compras feitas em consoles e plataformas gamers no Brasil em 2020. Até pouco tempo atrás, esses números de 30 milhões de viewers, 12,3 milhões de acessos simultâneos, 10 milhões de pessoas simultaneamente no mesmo lugar, era inimaginável. Fisicamente e muito menos virtualmente. O Roblox, que milhões de crianças estão sendo capazes de aprender programação básica e criar e vender os seus próprios assets, os itens, e no caso do Fortnite, como uma rede social, que você frequenta e pode se vestir do jeito que quiser para você jogar. Eles constroem universos com vários elementos do futuro, no metaverso, esses jogos. Eles têm a própria moeda e economia, próprios eventos, e o principal é frequentado pelos jogadores em tempo real e ininterrupto. Esses espaços promovem a interação entre usuários através de linguagens e códigos próprios. A ascensão da cultura gamer e o fortalecimento dessa comunidade resulta no desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a navegação dos espaços virtuais emergentes. É essa geração que já está familiarizada com o espaço de convivência e vivência por meio dos games que irão compor os futuros metaversos. É uma geração que usou esse ambiente para se educar sensorialmente e perceber o mundo de forma diferente. Um exemplo bem simples são os bebês, que já tentam dar zoom nas imagens dos livros com os dedinhos. Eles já desenvolveram as aptidões e funções cognitivas adequadas para existir no metaverso. Eles serão os primeiros a adotarem essa nova rede de interação sociocultural e de comunicação imersiva. A fusão do físico com o virtual permite que os limites entre brincar e trabalhar desapareçam. Tempo de trabalho e lazer se uniformizam em um turno sem fim. Isso fica nítido por causa da nossa presença em rede, na realidade da internet múltipla. Toda a lógica e estímulo dos games ele está sendo e vai ser cada vez mais reverberado no dia a dia. E as táticas de construção dos games vão ser transferidas para a forma como nós estruturamos o trabalho, como a gente vende, como a gente compra e, principalmente, a forma como a gente aprende. Começamos a nos dedicar em otimizar, gamificar as atividades produtivas do offline, priorizando a motivação e engajamento humano dentro do sistema. Ao invés
dessa eficiência extrema, desculpa. Para o futuro, entende-se essa gamificação adentrando cada vez mais nos contextos, tanto os digitais quanto os físicos. Com o conhecimento dessas dinâmicas e suas linguagens, como a evolução da literacia digital. Eu finalizo aqui as novas formas de brincar e passo a fala para o Gabriel. Oi, eu vou falar sobre as novas formas de se expressar. É importante entender que viemos de uma estrutura hierarquizada e única de produção de desejo. Então, evoluímos para novas hierarquias a partir da insurgência de novos focos de influência e estamos caminhando para espaços descentralizados, ampliando as microcomunidades e microculturas, com seus próprios códigos e modos de agir no mundo. Essa pesquisa nos levou para alguns pontos-chave dentro dessa nova maneira de expressão que vamos compartilhar com vocês. Começando pelas redes sociais centralizadas, é interessante entendermos que essas novas redes trazem como principal diferencial a resistência à censura e à dispersão do poder, conturbando-se as populares plataformas centralizadas, nas quais as regras e direcionamentos são decididos por um pequeno número de pessoas. Esses novos modelos, abandonando o controle do proprietário da plataforma, oferecem uma curadoria melhorada de conteúdos, sem algoritmos tendenciosos, menos ou nenhum anúncio e novos modelos de monetização de conteúdo via criptomoedas. Isso tudo caminha para uma forma de se relacionar em rede, onde o discurso é mais profundo e onde os vínculos são mais estruturados. Esses são desejos inerentes da geração Z que já estão intrínsecos a essas redes descentralizadas. Quando falamos já de moda, sabemos que ela é notória na sua rapidez em assimilar desejos e comportamentos. E a indústria da moda despontou no último ano como pioneira na transformação digital criativa. As peças 3D surgiram como uma nova possibilidade para o crescente virtual e também uma possibilidade sustentável para a indústria. Infinitas possibilidades desse meio, livre de restrições físicas, abrem um espaço para brincar com o limite da realidade, explorar o corpo virtual e expressar um mosaico identitário múltiplo. Além da pluralidade que o indivíduo pode alcançar com essas criações estéticas, vemos raízes culturais e movimentos decoloniais, posicionamentos políticos e sustentáveis, sonhos e medos para o futuro como caminho possível para a moda discutir no metaverso e na Web 3.0. Na arte, a tecnologia está viabilizando uma descentralização de poder e promovendo a transparência dentro do processo de consumo, devido à assimilação rápida das blockchains e NFTs pelos artistas. As criptoartes comercializadas como NFTs eliminam várias barreiras burocráticas e econômicas que dificultavam a aquisição de arte e novos artistas de terem seu trabalho exposto. Esse processo é o pontapé inicial de um novo mundo de possibilidades para a posse e as transações no mundo virtual, que se expandirá para além da arte e para dentro dos metaversos. Temos a descentralização e a transparência como valores intrínsecos da expressão criativa para os próximos anos. Passo minha palavra para a Thalita. Bem, para a sessão Rebelar, a gente refletiu sobre o movimento de se colocar à margem, quase como uma espécie de reação à vigilância e à hiperconexão e à super exposição que a gente vive hoje. A gente buscou explorar, né, os impulsos, os afetos. Só um minuto. Os impulsos, os afetos inerentes a nós que motivam essas mudanças e que questionam as estruturas e as condições de vida que, de alguma maneira, estão sendo impostas nas nossas vidas. E que são essas inquietações que também impulsionam os nossos movimentos de querer mudar, né, os nossos desejos. E os movimentos de também querer romper com alguns padrões estéticos e de comportamento. Então, também uma sessão sobre a nossa constante busca pela liberdade e agora pela preservação dela
em oposição à perda de privacidade e controle que a gente está aí o tempo inteiro se confrontando. Então, entendemos, por exemplo, que esses avanços tecnológicos e a própria invenção da internet, ela está atrelada à busca pela liberdade. E, né, a busca pela ampliação dos espaços digitais, de abrir fronteiras, de romper os limites de interação e de possibilitar acesso, trocas, quebrar barreiras do mundo físico do próprio corpo e, sobretudo, dos modelos hierárquicos culturais, né, os polos de difusão cultural, como a gente apresenta e falou aqui nessa apresentação até agora. Supostamente, esse modelo hierarquizado, triangular de difusão cultural, ele seria substituído por uma espécie de inteligência ou sabedoria coletiva, através dos conteúdos gerados pelos usuários, o que, de alguma maneira, a gente presencia hoje. Então, a gente pode até dizer que, né, as redes elas ajudaram para esse processo de centralização. A gente vive hoje, né, a era da visibilidade, do empoderamento. Todos, todas, todos têm voz, têm uma perspectiva que merece ser compartilhada e ouvida. E podemos dizer, mais uma vez, que esse propósito da internet foi bem sucedido, né? Encontrou um canais aí nas redes sociais. Porém, em meio a tanta exposição deliberada, decidida ou não, e pelo rastreamento, fica essa sensação que é esse paradoxo de que a gente perde em privacidade. Às vezes, em nome da segurança, da proteção, a gente faz uma sequência de concessões e, a partir dessa nova dinâmica, que a gente formula a nossa presença e também os nossos mecanismos de escape, das nossas decisões de onde estar e como. Então, a liberdade ela passa a ser também você poder se esconder, ficar invisível, né? Então, essa sessão traz aqui sobre os movimentos de rebeldia, que seria a possibilidade de transitar e existir sem retroalimentar a constante coleta de dados, né? Encontrar subterfúgios, camuflagens, né? E estratégias subversivas de não ser rastreado. A vida, né, protegida e segura e que se sustenta no offline de uma maneira desconectada, ela passa então a ser um privilégio e uma exclusividade de quem não depende da conexão virtual, ou daqueles que, de alguma maneira, rompem com essa realidade hiperconectada. Então, a gente considera e entende que é uma espécie de atribuição, assim, de poder e potência à invisibilidade e ao anonimato. Nesse relatório físico, né, no PDF, a gente, então, traz uma abertura de movimentos, símbolos, que dizem respeito ao direito à interrupção, à subversão de escapar, de não responder, de desligar, de desobediência tecnológica. E também sobre os movimentos emancipatórios, de retomada de autoridade sobre os nossos corpos. E a gente entende que tem aí, pelo menos, umas 3 dimensões sobre esse aspecto. A cultura hacker, ela se fortalece, ela é agora as ameaças reais, né, o hacker, ele é a ameaça real às nossas instituições e corporações, mas se fortalece os seus elementos estéticos e morais, né, uma figura anti-heróica, anárquica, com ética e moral própria, e que está em confronto, né, procurando desestabilizar monopólios e estruturas dominantes de poder. A gambiarra e a pirataria, que são alternativas que tiveram sempre presentes na história dos avanços tecnológicos, na lógica da obsolescência programada, vem como um recurso quase que legítimo diante da desigualdade de acesso às novas tecnologias, principalmente em sociedades como a da América Latina, né? E que são muito, né, diante da desigualdade. Ela vem quase como um elemento que prova, né, sobre a desigualdade que a gente vive.
E, em seguida, uma terceira dimensão, que é, né, em decorrência dessas desigualdades de acesso, a maneira de encontrar possibilidades e movimentos emancipatórios de democratizar o conhecimento tecnológico, se beneficiar das falhas, das brechas desses sistemas que ainda estão em transição. Então, enquanto ninguém tem o poder ou o domínio de uma determinada tecnologia, você vê movimentos enfim, de aproveitar, né, dessas brechas. E aqui a gente traz alguns exemplos recentes, né, emblemáticos de manifestações dessas três dimensões aqui de rebeldia, de rebelar dessa situação. Então, tem o trabalho aqui do Jean Guilherme, que é um artista brasileiro que trabalha com tecnologia digital, tem um projeto chamado Menor Portando, que tem o objetivo de introduzir a linguagem de programação em comunidades, também produzir essas artes com a possibilidade de monetizar e apresentar novas trajetórias, as trajetórias dessas crianças que estão ali em convivência com outras dinâmicas, outros tipos de violência. Em um segundo momento, aqui tem um exemplo do Daisy Club, que é um coletivo de artistas ingleses, e que eles buscam desafiar os algoritmos de reconhecimento facial através da maquiagem. Desenvolveram códigos com cor e geométricas que confundem as câmeras, né, que confundem essa hipervigilância que já está presente nas ruas das cidades. E aí eles fazem caminhadas e manifestações. Todo esse conhecimento é disponível na plataforma deles, qualquer um pode usar o tutorial para se maquiar. Um outro exemplo também é essa artista americana, que é a Maud. Ela explora também a maquiagem como um movimento de antivigilância, uma maneira de protestar sobre essa tecnologia, que inclusive já se provou tendenciosa. Ela não consegue, ou ela não foi desenvolvida para captar rostos de maneira precisa de pessoas pretas, e que implica, né, um maior risco para essa comunidade. E aí tem um exemplo, por fim, uma manifestação emblemática, pop, mas que foram as recentes aparições da Kim Kardashian, inclusive a do Met Gala, agora em setembro, que foi vestida, né, completamente numa peça da Balenciaga, e que traz essa declaração sobre esse paradoxo, sobre a presença, sobre a exposição, a fama, e a potência de poder escolher ou estar invisível, né? Tem toda uma complexidade aqui que a gente poderia desenvolver nessa apresentação, mas acho que é um pouco sobre isso, assim, é uma forma de dizer, né? Eu estou aqui, vocês podem ter minha imagem ou fazer imagens minhas, mas eu ainda controlo, eu ainda tenho algum nível de controle e eu decido o que as pessoas podem ver. Então, já caminhando aqui um pouco para as considerações finais, cada uma dessas 5 projeções são exploradas e destrinchadas nesse report, que é longo, mas tem uma riqueza de imagens e detalhes e dados sobre o Brasil, sobre a América Latina, sobre o nosso comportamento com as tecnologias. Como a gente falou no início, né, essas tecnologias elas já são quase invisíveis aos olhos, e elas serão introduzidas nas nossas vidas e rotinas nos próximos anos, e então é preciso se educar, aprender sobre elas, para que a gente não seja levado sobre elas, a partir delas. E ao longo desse trabalho a gente procurou enaltecer, celebrar a ideia de que é preciso emancipar essas tecnologias. Elas já estão nos descentralizando, mas é preciso descentralizá-las também, sobretudo diversificar seus padrões de operacionalização, recompensa, e nos apropriar delas
para que elas sejam o nosso meio de construção de futuros coletivos. Então, artistas, gamers, designers, pensadores, estudantes, entusiastas e todo o universo criativo está convidado e eu acho que tem um papel fundamental a ajudar a construir essas soluções, de projetar um futuro e um mundo em que essas tecnologias sejam adequadas aos nossos sonhos e não o contrário. Então, fica aqui mais uma vez o convite para vocês acessarem gratuitamente o PDF completo nas plataformas do BRIFW, discutir, compartilhar, nos questionar também, e, enfim, finalmente, meu agradecimento, nossos agradecimentos aos colegas, à equipe do BRIFW, à Olivia, ao State, e agradecemos a todos, todas e todos que assistiram até agora.